Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal. Então nós chegamos ao nosso quarto encontro do nosso estudo bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu sou o William e em nome da Pastoral Bíblica nós vamos continuar esse estudo nesse último encontro, na quarta parte do nosso estudo no livro dos Atos dos Apóstolos. Então vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê toda a instrução, porque é pelo Espírito Santo que nós compreendemos a palavra. É Ele que nos dá a graça de entender que ela caia no coração. Então vamos rezar, peço a você que inicia esse quarto encontro do estudo bíblico, que possa rezar junto, pedindo que o Espírito Santo esteja com você. Pegue a sua Bíblia e vamos rezar junto com a nossa palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo que será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que bom, então, nós temos essa oportunidade de continuarmos e chegarmos à última parte desse nosso estudo bíblico. Durante um mês, a cada semana, nós tivemos a oportunidade de irmos juntos, avançando pelo livro dos Atos dos Apóstolos, né? Pelos capítulos. Então nós vamos hoje fazer essa continuidade para nós fecharmos o nosso estudo. Então nós chegamos à quarta parte, na última nós falamos até o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então agora nós vamos seguir para entre os capítulos 21 e 28. Hoje nós vamos olhar um pouco para São Paulo, né, nos tribunais. Nós continuamos vendo a figura de São Paulo muito como protagonista, né, de essa segunda parte do livro dos Atos dos Apóstolos, né, como nós falamos no início. A primeira metade, se nós podemos assim dividir, a gente vê muito ali o protagonismo de São Pedro guiando a igreja, e depois a gente vê São Paulo entrando muito forte, né, com toda a sua ação missionária, evangelizadora. E esse final, essa última parte que nós dividimos depois do capítulo 20, 21, não é diferente, né? Então a gente vai ver de forma com muitos detalhes ali, né, sobre as prisões de São Paulo, né, nos tribunais ali que os judeus levaram diante dos romanos tentando incriminá-lo, o testemunho dele em Jerusalém, ele vai a Roma, né, e depois um pouco que não está no livro dos Atos dos Apóstolos, né, mas uma pesquisa, uma leitura da história da igreja, da própria palavra, né, que está indicado nas próprias cartas de Paulo. Vamos ver como foi vamos dizer assim, né, o final da vida de São Paulo, né, o final da sua missão e a sua morte, o seu martírio, né. Então vamos começar? Vamos então, nesse início aí, eu quero voltar um pouquinho no capítulo 20. Nós terminamos falando um pouco do capítulo 20, mas eu quero destacar um elemento que ficou ainda para nós falarmos, né? Logo ali no capítulo 20, a gente vai ver São Paulo despedindo de algumas comunidades, né? E nós vimos por onde ele passou, por onde ele visitou, e uma dessas passagens é em Troade, né? Na cidade de Troade. Diz que ele ficou ali com os discípulos, né, uma noite, e ele ficou tarde, ele ia falando com os discípulos, e por volta de meia-noite, né, tinha um jovem na janela chamado Eutico, né, e esse jovem caiu do terceiro andar e morreu, né. Uma queda considerável, né, uma queda que geralmente leva à morte, como aconteceu ali. E aí São Paulo desce, né, com os discípulos ali que estavam reunidos, e pela intervenção ali de São Paulo, ele é ressuscitado, né? O jovem é ressuscitado. É interessante que cada episódio, cada momento, ele nos fala muito, né?
Então, é interessante olhar que Eutico, né, o nome do jovem, vem do grego, que significa próspero, feliz, sortudo, né? E como foi sortudo aquele jovem naquele dia, né? Diante de um acidente, né? Que o tira a vida e São Paulo lhe devolve e São Paulo ali por meio da oração, né? Intervém e é lhe devolvida a vida, né? É, e é talvez a experiência de muitos de nós. Quantas vezes nós estamos também à janela, né? Um pouco, né? Um pouco dentro, um pouco fora. Ele estava à janela, ele estava ali ouvindo São Paulo falar, mas também estava vendo o que estava acontecendo lá fora. Talvez era um jovem disperso entre um pouco estar dentro ali da comunidade, estar dentro ali da mensagem e uma outra parte fora, né, disperso, né? E aí, quantas vezes isso acontece conosco, né? Nós estamos talvez em cima do muro, né, na janela, e quantas vezes, falando da dimensão espiritual, nós cochilamos, e quantas vezes ainda nós caímos, né? Quantas vezes nós cochilamos, nós caímos, e aí esse episódio nos dá a oportunidade de ver que Deus, ele reafirma os cuidados dele conosco. Ele olha por nós. Mesmo quando cochilamos, quando caímos, quando nós estamos divididos, quando nós temos atenção com outras coisas que não são de Deus, e quando nossa vida é dividida com outras atenções, com outras coisas, Deus cuida de nós. Uma oportunidade de olharmos de forma muito especial por meio dessa passagem, né? Então vamos em frente aí. Então nós vamos ver que São Paulo ele se despede dos Efésios, né? Ele que o encontra no caminho, né? E aí São Paulo ele está decidido a ir para Jerusalém, né? Onde ele iria celebrar Pentecostes, né? E onde ele já sabia que ele iria enfrentar cadeias e perseguições, né? A partir do capítulo 21, a gente vai ver muito sobre essa viagem a Jerusalém, né? E aí lembra que e aí ele fala com aquela comunidade, né? Lembra que ele não os veria mais e recomenda que eles ficassem vigilantes, porque surgiriam falsos profetas. Ele fala lobos cruéis, né? Homens com doutrinas perversas que tentariam induzi-los, né? Enganá-los. Então a gente vê São Paulo fazendo essas recomendações ali na despedida àquelas comunidades por onde ele passou, né? E aí a gente vê tudo isso aí no início do capítulo 21, e aí um pouco ao longo desse capítulo. Então, São Paulo vai para Jerusalém, né? Então foi uma viagem cheia desses encontros, e nesse caminho ele vai evangelizando, né? E aí essas despedidas são um pouco tristes, porque essas comunidades ali, muitos vão profetizando, né? Que ele não voltaria mais, né? E aí até um pouco aí no capítulo 21 ele fala, né? Porque chorais e me magoais o coração, pois eu estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então ele vai destemido para Jerusalém, ele vai sem o temor do que poderia ocorrer com ele lá, né? E aí chama a atenção nesse momento aí, ao longo do capítulo 21, duas ações extraordinárias do Espírito Santo ali por meio da comunidade, junto com Paulo, né? Primeiro ali a gente vê o dom do conselho, né? Ali no versículo 4, né? O dom do conselho é um dom que aguça o juízo, né? Nos ajuda a tomar decisões difíceis, né? E Paulo deixa para subir a Jerusalém em outro momento. Ele sabia das dificuldades, mas também ele é aconselhado a não ir naquele momento. Talvez porque a vida dele estaria muito mais em risco naquele momento. E aí, por meio ali da comunidade, eles aconselham que ele fique um pouco mais, e a gente vê que ele fica mais alguns dias, né? Fica com eles mais 7 dias, né? Aí a palavra vai dizer que por inspiração do Espírito Santo. E a gente vê também no versículo 11, né? Que uma palavra de profecia, né?
que a profecia é quando o próprio Deus nos fala, né? Às vezes para nos consolar, né? Exortando, ou até mesmo para nos repreender. O próprio Deus nos fala pela ação do Espírito Santo, né? É um dom do Espírito Santo. E a gente vê a oportunidade que Deus fala revelando a sorte de Paulo, né? Em Jerusalém, né? E a profecia, ela não é uma simples, não é a previsão do futuro. Às vezes ela pode falar de futuro, mas a profecia ali falando que Paulo iria, aí no versículo 11 a gente vai ver, né? Isso diz o Espírito Santo, né? Assim os judeus em Jerusalém ligarão um homem a quem pertence esse cinto e o entregarão às mãos dos pagãos, né? A gente vê ali uma pessoa da comunidade ali, um profeta chamado Ágabo, né? Que faz essa profecia ao pegar o cinto de Paulo nas mãos e diz que ele, olha, o dono desse cinto vai ser entregue aos pagãos, vai sofrer. Então a profecia ali naquela oportunidade tem o propósito de preparar o apóstolo e a comunidade para o que viria, né? Então ela não é alarmista, não é catastrófica, mas a comunidade em Deus acolhe essa profecia como um preparo do que eles deveriam passar junto com São Paulo, né? Então a gente vê tudo isso aí. Então, já em Jerusalém, né? Então São Paulo vai a Jerusalém, né? A gente vê que quando ele chega a Jerusalém, né? Diz que São Tiago o aconselha, né? Ele vai ao templo, né? Ele vai rezar no templo. Ele foi ali para viver Pentecostes, né, para celebrar Pentecostes no templo. E aí São Tiago o aconselha a cumprir os preceitos, né, do templo, né? Mesmo que ele não esteja sob o jugo da lei, né? Mas para mostrar aos judeus que ele não abandonou a lei de Moisés, né? Porque os judeus o acusavam de ter abandonado a lei, e de estar pregando uma falsa doutrina, e muito pelo contrário, né? A pregação dos apóstolos de São Paulo, ela era uma pregação que ia além da lei, ela não abolia a lei. Jesus mesmo veio dizer que não veio abolir, né? Mas Jesus veio trazer o amor, veio completar, veio dar uma vivência correta, né? Um sentido correto de viver a lei diante da salvação que ele nos trouxe, né? E aí São Paulo, ele é prudente nisso também, então ele cumpre um ritual de purificação, né? De costume daquele tempo, né? Ele cumpre esse ritual, né? Eles raspam o cabelo ali no templo, é um ritual judeu, né? Embora a lei não fosse mais o centro da vida de São Paulo, como ele já falou tanto, e no último estudo, na última parte do estudo, nós falamos disso também, né? Mas o próprio Jesus é o centro da sua vida. Ele mostra que os rituais também são símbolos das experiências que fazemos no coração, né? Então, aquele ritual era para São Paulo o símbolo da experiência que ele tinha feito no coração com o próprio Deus. Então é assim que ele vai ao templo ali, né? Mas ele, mesmo assim, ele é perseguido pelos judeus. É importante a gente abrir um parênteses aqui para relembrar, nós já falamos um pouco disso, mas por que São Paulo é tão perseguido pelos judeus, né, gente? Por que eles perseguiam tanto? Bem, primeiro a gente precisa entender a lógica, né, daqueles grupos judeus, o entendimento daqueles grupos sobre a vivência da palavra de Deus, né? Para eles, o homem se justificava, né, cumprindo as leis. E olha, eram em torno de 600 leis que eles tiraram da Torá, né, dos primeiros 5 livros da Bíblia ali, né? Cerca de 600 leis. É muita coisa, até como lavar os copos, né? Jesus já havia denunciado isso, né? Então um conjunto de regras que balizavam a vida por inteiro, né? E eram regras, é importante lembrar isso, que nem eles davam conta de cumprir, mas que eles cobravam uns dos outros, né? E aí eles acreditavam que Deus faria justiça ao seu povo, ao povo de Israel, né? Promoveria essa libertação do povo se eles cumprissem essa lei à risca. Ou seja, Deus iria intervir se eles fossem justos. De fato, Deus estava intervindo, né? Deus já havia intervido em Israel, mandando Jesus, mandando seu próprio filho. Só que eles estavam tão cegos no cumprimento da lei que eles não reconheceram
que Deus veio, que Deus interviu, né? E continuaram ignorando e continuaram seguindo, né? Cumprindo a lei à espera do envio de um Messias que não era Jesus que o surpreendeu, né? E São Paulo pregava Jesus, continuava insistindo. Então, se eles não aceitaram Jesus, eles aceitavam muito menos quem insistia em dizer que Jesus era essa intervenção de Deus, né? Então, e Paulo era fariseu, né, de um grupo separado, né, dos judeus, um grupo mais radical dos judeus, né? E aí a lei era nada mais que fazer um contrato com Deus, né? Se eu cumpro esse contrato, Deus me retribui, Deus intervém por nós. A lei era uma relação de troca com Deus, e é isso que São Paulo tanto combate, que a salvação, a justificação não é uma relação de troca com Deus, mas ela é uma experiência de salvação que se dá por Jesus, que deu a sua vida na cruz, ressuscitou por nós e nos reabriu o céu, a possibilidade de sermos salvos. É isso que São Paulo pregava e eles não aceitavam. Então eles perseguiam porque eles se sentiam traídos por essa mensagem, né? Eles sentiam que isso ameaçava as leis, ameaçava o judaísmo, ameaçava o que eles viviam. Isso era uma ameaça a toda a experiência de fé deles, porque contrariava esse contrato que eles viviam com Deus dessa lei. Então é importante a gente ver isso, porque eles perseguiam tanto São Paulo, né? Porque São Paulo contrariava tudo isso, né? São Paulo ia ao contrário de tudo isso que eles entendiam ali. Então então São Paulo é preso, né? Aí saindo do templo, eles o acusam de profanar o templo e aí causa uma confusão ali em torno dele, conspirando para matá-lo, né? E aí São Paulo, a gente vê aí, ele vai, pessoal, aí a gente vê aí a partir do, aí a gente vê no versículo 36, capítulo 21, o povo pedindo a morte dele, né? E aí eles levam São Paulo ali para Fortaleza, para o tribuno, né? O que julga ali. E aí São Paulo pede para fazer um discurso, né? Pede para fazer sua defesa, né? Do que eles estavam acusando. E aí a gente vê São Paulo, a defesa dele é mais uma vez o seu testemunho, né? Seu testemunho de fé. E aí é interessante que eu queria chamar a atenção uma parte desse testemunho, lá no capítulo 22, no versículo 6, ele vai testemunhando que ele era um perseguidor, que ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, quando ele ia prender os seguidores de Jesus, né? Aquilo que nós já vimos. E aí ele traz uma informação nova, né? Que não tem no capítulo 9, quando narra a conversão de São Paulo, né? Que interessante, eu queria chamar a atenção para isso, que ela tem grande significado para a nossa vida espiritual também, né? Para a nossa caminhada também. Ele diz lá no versículo 9, ele diz assim: ora, estando eu a caminho, aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Quero então destacar essa parte que ele diz, olha, que era pelo meio-dia. Parece assim um fato despercebido, né? Mas isso tem um grande significado, e quando ele destaca isso, dando seu testemunho aos judeus, ele sabe que isso tinha um significado muito forte para eles também. Vejamos, no calendário judaico, as horas principais que marcam um dia, elas são contadas do nascer ao pôr do sol. Então isso quer dizer que meio-dia é exatamente o meio do dia ali, né? O meio do dia de luz, né? E aí é chamada a hora sexta, né, no calendário judaico, que é o divisor de águas da vida de Paulo. O meio-dia é um divisor de águas para a vida dele. Ali teve um antes e um depois, né? Uma parte do seu dia, de sua vida, que havia ficado para trás, e a nova parte que viria, que é a sua nova vida com Cristo, uma vida de ressurreição. Muito interessante quando a gente olha para isso, né? Essa experiência de olhar para o significado, né, desse momento. E ali, a partir do versículo 17, vemos também
mais informações sobre essa intervenção direta, né, e pessoal de Jesus na vida de Paulo. Ele diz que ao voltar de Damasco para Jerusalém, enquanto orava, foi tomado por um êxtase e o próprio Jesus lhes deu a instrução para sair de Jerusalém. Então, o próprio Jesus, né, que cuida de Paulo desde o início e continua cuidando dele ali, dando toda a sabedoria, toda a instrução para ele falar. Por isso ele testemunha, né? Ele testemunha que sua vida teve um divisor de águas quando ele fez um encontro pessoal com Jesus, né? Lembra que a gente olha para o Evangelho onde narra a experiência samaritana também com Jesus e diz que era por volta de meio-dia, né? Aquela mulher também teve o seu divisor de águas na sua história, uma experiência de encontro pessoal com Jesus. E São Paulo, de certa forma, tem uma analogia nesse sentido também, né? O divisor de águas da vida de São Paulo, né? Então eu queria chamar a atenção para esse ponto, porque isso pode ser para nós também uma experiência de fé. Talvez por meio dessa palavra, nesse momento da sua vida, você possa ter a oportunidade de viver um meio-dia na sua história, de deixar para trás o passado, de deixar para trás as situações que, às vezes, distantes de Deus, e fazer uma nova parte do seu dia, olhando o dia como a sua vida, né? Fazer uma nova parte da sua vida após o encontro com Jesus. Espero que essa palavra possa estar promovendo esse encontro na sua vida também, né? Então a gente vê ele continua, né? São Paulo, ele diante do tribunal judaico, ele evoca a sua cidadania romana, né? E fala, olha, eu sou um cidadão romano, né? Então ele é levado ao grande conselho, é uma espécie de tribunal judaico, vamos dizer assim, né? E aí no capítulo 24 vai nos mostrar, então a gente vai ver todo esse discurso, toda essa conspiração, né, que é feita com São Paulo, né, mostra que cheio de sabedoria, né, sabendo que no Sinédrio ali, né, naquele lugar ali que ele estava sendo julgado, havia fariseus, havia saduceus, né, que eram grupos do judaísmo, como eu já disse, né, se colocou como eles, né? Então ele sabia, né, que os fariseus ele dizia isso, né, que ele estava sendo julgado por pregar a ressurreição dos mortos ao falar de Jesus, né? Ele sabia que os fariseus acreditavam na ressurreição, diferente dos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Então aí ele coloca isso que ele estava. São Paulo é muito sábio para colocar as palavras certas no lugar certo, né? Ele diz que ele estava sendo julgado por pregar a ressurreição dos mortos, por pregar Jesus, né? E aí começa uma grande discussão entre os judeus que estavam ali, entre os fariseus, entre os saduceus, que alguns acreditavam, né, na ressurreição, outros não, e ali ele coloca aquele grupo para discutir entre eles sobre o próprio argumento, né? Ele tira o foco dele, vamos dizer assim, e aquele grupo vai discutindo entre eles ali, né, aquela questão que ele coloca ali sobre a ressurreição, né? Isso causa uma grande confusão no tribunal, então eles retiram do São Paulo do tribunal, né? E aí dentro da prisão o próprio Jesus ele fala, né, ele aparece, ele fala, encoraja ele para testemunhar ainda, né, que ali não era o fim. Olha aí, olha ali no capítulo 23, né, versículo 11, diz: coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que dês em Roma. Então São Paulo entende, pelas próprias palavras de Jesus que ele fala ali, que ali não seria o fim dele, que ele tinha que ir a Roma. Então São Paulo, ele adquire uma nova meta. Ele já queria ir a Roma, evangelizar em Roma, que era a sede do Império Romano. Então ali, com essas palavras de Jesus, ele adquire uma nova meta. Ele sabia que ali não seria o fim para ele. Então ele investe no seu testemunho, né? Então daqui para frente a gente vai ver ele sendo levado a novos tribunais, vai ver ele sendo levado a novos momentos ali para se defender, né? Aí a gente vê depois disso uma conspiração, ali enquanto ele está na prisão, ali em Jerusalém, uma conspiração de um grupo de 40 judeus que juraram matar Paulo, né? Eles juraram, fizeram um voto de não comer enquanto não matasse Paulo, né? É interessante que a gente vê na palavra que eles não conseguiram matar Paulo, né? Não sei quando que eles voltaram a comer, né? E então a ideia é que quando Paulo fosse levado de novo ao tribunal,
eles iam armar e no caminho eles iam pegar e iam assassinar Paulo, né? E aí, gente, parece contraditório falar isso, né? Um grupo de religiosos, líderes religiosos, né? De pessoas que se diziam cumpridoras da lei, e entre a lei estava escrito não matarás, né? E essas pessoas encontravam uma brecha para promover dos maiores atrocidades, que é tirar a vida de uma pessoa em nome de Deus. Eu falo, mas como? Mas eles não eram cumpridores da lei, mas eles conseguiam achar que a lei também dizia que eles poderiam condenar à morte, né, por apedrejamento, como a gente viu Santo Estevão, né, aqueles que profanassem a palavra, profanassem as leis, o templo, enfim, eles tinham as brechas para condenar as pessoas por algumas situações que eles se sentiam ameaçados na fé, né? E a gente vê aqui que quantas vezes, né, essas pessoas, quantas vezes nós somos como eles, pessoas cegas, né? Eram pessoas cegas que se diziam tementes a Deus, né? E aí eram pessoas cegas pelo orgulho, pela vaidade, né? E quantas vezes nós matamos, né? Nós podemos olhar para isso também, quantas vezes nós, às vezes dentro da própria igreja, dentro das nossas pastorais, dos nossos grupos, dos nossos movimentos, quantas vezes, de diversas formas, nós matamos as pessoas em nossas comunidades, nossas famílias, né? Vejam bem, quantas vezes matamos as pessoas quando elas têm opinião diferente, quando elas têm uma forma diferente, né? Que nos incomoda, que nos desafia, que muitas vezes nos retira dos nossos lugares, né? Quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas, né? Fazemos experiências de morte, afastamos as pessoas, separamos as pessoas, desprezamos porque elas pensam diferente ou porque elas trazem uma ideia que talvez nós não é do jeito que nós olhamos. Como eu falei antes, o Espírito Santo é unidade, não é uniformidade. Nós podemos pensar diferentes, nós podemos ter histórias de vidas diferentes, nós podemos ter olhar sobre o mundo diferente, nós podemos talvez trazer coisas novas, e algumas pessoas no nosso meio podem trazer coisas novas, e nós temos que ter a humildade para ter a oportunidade de crescer ao ouvi-las. Se é procedente, o próprio Espírito vai confirmar e o tempo vai nos dar o crescimento a partir daquilo. Se não é procedente, o próprio Espírito e a própria comunidade, aquilo vai cair por terra. Mas muitas vezes nós anulamos as pessoas, e os judeus queriam fazer isso ali, anular São Paulo, porque ele os incomodava. Então nós precisamos ter essa docilidade ao Espírito Santo, porque nós podemos cair nisso também. Todos nós podemos cair na cegueira de querer anular as pessoas que nos incomodam por sua mensagem, e às vezes dentro das nossas próprias comunidades. Isso é muito sério, mas nós não podemos deixar com que a palavra nos fale isso, com que a palavra nos exorte hoje sobre isso também, para que nós possamos crescer, progredir na fé na comunidade, não é verdade? Então vamos em frente aí, continuando. Então a gente vê que depois que ele evoca a cidadania romana, ele sabe, olha, eu sou um cidadão romano, ele evoca ter um julgamento, né, justo. Então no capítulo 24 a gente vai ver que ele é levado diante do governador Félix, né, o governador ali da Judéia, né, da região, e aí a conspiração, ela antes disso, aquela conspiração dos 40 lá judeus, ficaram sem comer, né? Ela é descoberta. E antes que ela possa ser executada, eles avisam ali ao tribuno ali, à autoridade, né? Na verdade, e eles transferem São Paulo de Jerusalém para Cesareia, né? Que era ali próximo também. Paulo é transferido e encaminhado para o governador Félix, lá na Cesareia, né? E aí, é interessante que lá nessa região, nessa nova cidade, né, diferente de Jerusalém, Paulo ficou distante do foco da atenção, né, daquela confusão ali, que os judeus pressionando as autoridades para incriminá-lo, para matá-lo, né, de modo que ali o julgamento dele teria menos pressões por parte dos judeus, e se fosse realizado uma audiência, né, um julgamento em Jerusalém, onde ele estava, onde ele foi preso, né?
E aí, mas não demorou que as autoridades, né, dos judeus viessem para acusá-los. A palavra diz que 5 dias depois, no início do capítulo 24, 5 dias depois eles já estavam ali, né? 5 dias depois chegou uma comissão para acusar São Paulo, né? O sumo sacerdote, testemunhas, um advogado, né? Então acusaram Paulo de levar discórdia, de profanar o templo, né? E ali, né? De os costumes. E a gente vê isso, né? É interessante, né? Que nos primeiros momentos aqui da prisão de São Paulo, né? Que causou tumulto ali. A prisão, eles disseram que estavam prendendo ele porque ele estava causando tumulto em Jerusalém. E agora, na acusação, eles já colocam um monte de coisa no pacote aí de acusação de São Paulo, né? Quando eles chegaram na Cesareia, eles começaram a efetivamente processar mesmo São Paulo, né? O sumo sacerdote ali falando, né? Processá-lo porque eles pretendiam matá-lo, né? Da mesma forma que fizeram com Estevão, acusando de profanar o templo. Lá atrás era só porque ele tinha causado tumulto. Agora já falaram que ele profanou o templo, que ele desrespeitou, enfim. Eles estavam convictos ali a condenar São Paulo naquele julgamento e a condená-lo à morte, né? Então, é interessante olharmos também para a história, nós vamos ver muito da história aqui nesses últimos capítulos, é muito importante a gente se apoiar na tradição, nos fatos históricos também para entender, para dar mais significado a essas passagens, que a história mostra que naquela época a sede do governo romano da região da Judéia, né, não era mais Jerusalém, mas era Cesareia. Então, ele estava na sede, vamos dizer assim, ele estava na capital daquele estado, né, ele estava ali, São Paulo, ele sai ali do local e vai para a sede do governo, né, que estava na Cesareia, na região da Judéia. Então, Jerusalém, Cesareia, tudo era da região da Judéia, que era uma província, né, do Império Romano. E ele já vai estar ali diante do governador, né, que era uma autoridade maior para julgá-lo. E aí ele faz mais uma vez a sua própria defesa, né? Ele não foi condenado e continuou preso. E é interessante que a sua própria defesa, mais uma vez, é seu testemunho, né? Seu testemunho do que ele viveu. E é interessante que o governador, Félix, ele conhecia a religião, ele conhecia o judaísmo, diferente de outros, né? Porque ele era casado com a sua esposa, era judia, né? Sua esposa era praticante do judaísmo, né? E é interessante que a palavra mostra que Paulo, enquanto Paulo falava, né? Parece que ele estava interessado no que Paulo estava falando, né? E ele até se interessou, porque parecia até certo ponto interessado, né? Só que no momento em que Paulo começa a falar de justiça, castidade, né, julgamento final, ele não quis mais ouvir, né? Ele cortou o testemunho de Paulo, né? Porque isso o incomodava, né? Porque isso aí batia direto com o que ele vivia, né? Nesse sentido. Então, Lucas conta que é interessante que Lucas conta que Félix ele ficou protelando ali, São Paulo ficou preso e ele ficou protelando o andamento do processo, o julgamento, né? E aí fala que no versículo 26 que ele chamava São Paulo às vezes para ouvi-lo, né, junto com sua esposa, né? E é interessante que ele, até esse momento, fala que ele ficava protelando ali, né? Parece os políticos de hoje, né? Que fazem CPIs ou ameaçam fazer CPIs contra seus adversários, né? Para ficar ameaçando. E aí ele ficava achando que São Paulo ia dar uma propina para ele, né? Ele ficava ali enrolando, chamando ele, ouvindo e levando para a prisão, né? E ele ficava tentando ver se São Paulo ia. No versículo 26 vai dizer, né, se o São Paulo desse algum dinheiro, né, e ele fazia um entretenimento com o São Paulo ali, né. E aqui cabe-nos uma reflexão, né, quantas vezes, né, e aí a gente vê diante de Félix aí, a gente vê, né, os judeus, a acusação dos judeus aí, olha, nesse versículo 5 do capítulo 24, né, encontramos este homem,
uma peste, um indivíduo que fomenta a discórdia entre os judeus no mundo inteiro, né? Olha, acusação grave, né? Que ele anda pelo mundo fomentando a discórdia. E aí São Paulo diz, né, por causa da ressurreição dos mortos é que sou julgado hoje, né? A defesa dele é isso, né, aquilo que nós já falamos. E cabe-nos uma reflexão, né, sobre esse comportamento do governador aí, né? Quantas vezes nós comportamos como ele, né? A palavra de Deus é um mero entretenimento, né? Ele se entretinha com a palavra de Deus. Era um mero entretenimento para ele, era agradável enquanto distraía ele e enquanto falava o que agradava a esposa dele, né? Enquanto era agradável para ele. Mas quando a palavra nos leva, né, ou nos coloca diante de decisões que nós precisamos tomar, decisões de conversão, às vezes decisões difíceis de abrir mão de uma vida velha, né? Ela não nos interessa mais, né? E aí achamos que é demais, que é coisa para religioso, a palavra é coisa para santo, né? Nós não estamos dispostos, né, a abrir mão, né? Às vezes do nosso meio-dia para trás para ter um meio-dia novo, né? Para ter um novo meio-dia, né? E isso acontece ali, ele sintetia com a palavra, né? Então a gente vai ver que São Paulo ele ficou 2 anos ali naquele lugar preso, né? Com o governador Félix ali, 2 anos, gente, na Cesareia, né? E aí até que veio um novo governador que substituiu o Félix, chamado Festo, né? A gente vai ver isso para frente aí, no capítulo 25. E aí ele manteve Paulo na prisão também para agradar os judeus. Ele também não tinha motivo para manter Paulo na prisão, mas ele tinha um motivo político, porque mantendo ele na prisão, ele agradava aos judeus, né? Não incomodava aquelas autoridades, né? Judaicas, né? E aí a gente vê que os judeus voltam nesse novo governador querendo levar Paulo para Jerusalém, né? Mas para julgar eles lá em Jerusalém, eles falavam, não, ele foi preso lá, ele precisa ser julgado lá. Mas aí a ideia deles era matar, mais uma conspiração, no caminho para Jerusalém, matar Paulo, né? E aí Paulo, conhecedor da lei, né? Que um cidadão romano, ele apela a César, né? Ele fala, não, eu quero ser julgado em Roma, eu quero ter um julgamento como se a gente pode comparar, né, ele apela para a Suprema Corte do Império Romano, né? Ele faz esse apelo. Se a gente pode assim comparar de uma forma, né, bem assim, né, superficial para a gente entender nos dias de hoje, fazendo uma comparação assim, né? Vamos dizer que São Paulo foi preso ali num tribunal local, numa cidade. Ele é levado para a segunda instância, que é lá a capital, né, do estado, né, na Cesareia. E na segunda instância eles queriam voltar com ele para a primeira instância para ser julgado lá, e ele apela para o Supremo, né, para a Suprema Corte do Império, né? Ele apela para a terceira instância para ser julgado, né? E aí, apelando a César, ele sabia que ele seria julgado em Roma, né? Porque, né, na sede do Império. E aí, mas antes disso, a gente vê aí que ele é ouvido pelo rei, no capítulo 26, o rei Agripa estava passando por ali naquele tempo, naqueles dias, e Festo, né, o governador, conta a história de Paulo para ele e fala que, olha, aí está no versículo aí 26, né? Eles falam, né? Essa é uma conclusão que eles chegam depois. Esse homem não fez coisa que mereça morte ou prisão. Ele poderia ser solto, né, se não tivesse apelado a César, né? Então, diante ali do rei, né, do rei Agripa, Paulo mais uma vez dá o seu testemunho, né? Ele dá o seu testemunho, a gente vê aí capítulos 25, né, 26, né, ele volta a testemunhar e mexe com o rei, o governador, né, e aí é interessante que eles ficam com medo nele, aí o rei interrompe ele, né, e fala, quando ele fala da ressurreição dos mortos, quando ele começa a pregar a conversão para eles também. Vejam que São Paulo, no momento da defesa dele, ele começa a pregar para eles. E aí ele fala, você é louco, né? Quase que você me converte, por pouco você não me converte. Aí São Paulo fala, quem dera se eu te convertesse, né? Traduzindo assim, né? De uma forma simples, em outras palavras, o que ele disse, né? É interessante, gente, nós olharmos aí
para essa, quando São Paulo, né, ele usa desse momento, né, para pregar, né? Ele usa desse momento para anunciar o evangelho. Então ele não perde a oportunidade que ele estava diante das autoridades, de pessoas injustas, de pessoas cruéis, né? Quando a gente vê lá atrás ele anunciando para Félix, o outro governador, né? Félix, a história vai dizer que ele era casado com uma mulher judia, né? Mas que ela já era casada com outro homem e não poderia casar com ele, né? E aí ele se sente incomodado pela pregação de Paulo quando Paulo chega a bater nesse ponto também, né? É, Só que ele era casado com ela por um interesse político, né? Como ela sendo judia, ele seria um governador mais aceito naquela região, na Judéia ali, né? Por ele ser casado com a judia, mesmo ele não praticando a religião, né? Os interesses. São Paulo prega sobre esses interesses. Da mesma forma, ele prega para o rei, né? Ele fala para o rei diz, opa, para aí, que você está quase me convencendo a ser cristão, né? Então a gente vê que São Paulo, ele prega de forma oportuna e inoportunamente a palavra, né? E aí a gente vê esse grande esforço, né, desse grupo de judeus incomodados pela pregação de Paulo, né, buscando condenar ele a qualquer custo, né? Os argumentos eram muito vazios, né? Porque não tinham crimes pela lei romana. As autoridades do império elas tentavam até livrar São Paulo da condenação. Mas ao mesmo tempo eles também não livravam ele porque eles queriam ficar bem com os judeus, né? Queriam agradar os judeus, porque aquelas autoridades ali que estavam ali, autoridades judaicas que estavam ali acusando São Paulo, eles também ajudavam o império a manter o povo controlado, não se rebelar contra o império. Então havia um acordo político ali também. Então eles não tinham motivos para condenar São Paulo, mas também não queriam desagradar aquelas autoridades judaicas ali, né? E Paulo, a gente vê então Paulo insistindo na cidadania romana, porque ele sabia que ele teria chance de ter um julgamento pela lei romana e não um julgamento pela lei dos judeus, que poderiam levá-lo à mesma sorte de Estevão, ao apedrejamento, né? Então, ele apela dessa forma para aí. Se a gente for olhar assim, lendo os especialistas, né, na lei, né, em que São Paulo faz de forma muito sábia, ele faz naquele momento, né, vemos que pelas leis romanas, Paulo nunca deveria ter ficado preso. Pelas leis romanas, ele teria que ter sido protegido pelo Império Romano como cidadão romano, protegido dos males que os judeus queriam fazer a eles, mas não deveria ter sido preso, né? Porque era uma questão meramente religiosa, não era um crime, né? Não era um crime ali no nível do governo, mas era uma picuinha, vamos dizer assim, religiosa dos judeus, né? Mas eles insistem em prender Paulo, como eu disse, para agradar, né? Para agradar aquelas autoridades, né, religiosas. A gente vê que o poder, né, gente, regado pelo orgulho, pela vaidade, sempre estiveram no caminho do anúncio do evangelho, né? E essas questões sempre vão ser fortes, né, para nós também. O orgulho, a vaidade, o poder, quando se ameaça o poder com a pregação do evangelho, né? Quando se ameaça desinstalar as pessoas do seu comodismo, né? O orgulho e a vaidade, eles têm patrocínio muito fortes, nós podemos dizer assim, pelo pai da mentira, né? Que é o próprio diabo, né? Muitas vezes cegos, muitos de nós caímos nessa cegueira e fazemos isso também, né? E aí a gente vê em São Paulo que a única forma de combater isso é a vivência da verdade, é pregar a verdade, é testemunhar com coerência o evangelho, né? É testemunhar com coerência o evangelho de Jesus Cristo, é a única forma de combater essas coisas, né? São Paulo poderia ter usado aquele espaço que ele teve para fazer sua defesa com argumentos para desqualificar as acusações dos autoridades judeus, né? Para falar, não é isso, e poderia ter pontuado, e ele conseguiria fazer sua defesa e se livrar, né, como da acusação, mas ele não perdeu o seu tempo fazendo a sua própria defesa, mas ele usou aquele tempo para testemunhar e pregar o evangelho para que as autoridades corruptas e injustas que ali estavam, né,
Então, São Paulo mostra que ele evangeliza a todo tempo, né, gente? Ele não perde seu tempo cuidando da sua própria pele, né? Tentando salvar a sua própria pele, né? Um desafio muito, muito difícil, mas só um homem cheio do Espírito Santo é capaz de fazer isso, né, gente? Então, a gente vê que ali eles não conseguem condená-lo, né? E como ele apelou a Roma, São Paulo, esse apelo a Roma faz com que ele seja levado, né? Resumindo, sabiamente, São Paulo ganhou uma passagem para Roma com escolta, né? Em segurança, ao apelar a Roma, o império teria que enviá-lo a Roma, e Jesus tinha falado lá atrás que ele ainda tinha que testemunhar em Roma, então ele colocou isso como uma meta, então ele usa tudo isso para escapar da artimanha dos judeus ali e para conseguir ir a Roma levado pelo próprio Império Romano, né? Em segurança. A história diz que foi por volta do ano 60 depois de Cristo que o governador Festo então enviou Paulo, né, e outros prisioneiros sob escolta de um centurião chamado Júlio com destino a Roma, né? Só que essa viagem foi longa, uma viagem difícil, né? A embarcação que eles estavam não era muito resistente, né? Então eles tinham que viajar ali mais perto da costa, mais perto do continente, eles não entravam em alto mar para fazer talvez até uma viagem em linha reta mais curta, né? Porque a embarcação não suportava, e aqueles dias eram dias que houve grande tempestade, né? O tempo não estava bom para navegar, né? A certo momento a gente vê até São Paulo falando com eles, insistir para eles não continuarem, mas eles quiseram continuar a viagem, né? E ali eles vão ali pelo mar Mediterrâneo, entre a Grécia e a Itália, né? Rumo a Roma, na Itália, né? E durante alguns dias a tempestade fez que eles perdessem a carga, que eles fossem perdendo, que eles fossem, o navio foi se danificando, né? E Paulo, a palavra diz que Paulo encorajou a tripulação, né? Depois de uma aparição do anjo do Senhor, que lembrou a ele que deveria testemunhar em Roma, né? Eram 276 pessoas no navio, né? E aí, essa passagem aí, Atos 27, 24, né? O anjo falando: não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Então, Deus falou com ele: olha, você vai a Roma e todos que estão nesse navio vão se salvar. Então, ele encoraja aquelas pessoas, né? Para que elas resistam, né? Para superar a tempestade, né? Todos os perigos ali do mar, né? E aí a palavra diz que depois de 14 dias, gente, 14 dias de muito sofrimento, eles conseguiram, né, lançar o barco numa enseada, né? O barco já estava bem danificado, né? E conseguiu encalhar o barco ali para sair da tempestade, né? E porque o barco já estava bem danificado, a estrutura já bem danificada, e o barco naufraga, né? E quando ele encalha, ele naufraga. Então eles têm ali todo o naufrágio desse barco, não, do navio, né? E eles naufragam perto da ilha de Malta, né? Ali no meio do caminho. E ali a palavra diz que eles ficaram 3 meses na ilha, porque eles precisavam esperar que chegasse um outro navio mais seguro para que eles continuassem viagem, né? Então Paulo e os soldados ficaram escoltando Paulo e os prisioneiros ali, mas a gente vê que São Paulo mais uma vez não perdeu tempo. Ele evangelizou a cura de um homem ali também na ilha de Malta, e ele anunciou o evangelho para aquelas pessoas, né? Mesmo preso, né? Ele testemunhou Jesus ali com sinais e prodígios, né? Tem uma parte, né, que ele foi picado por uma cobra e nenhum mal aconteceu com ele, né? Ele impôs a mão sobre os doentes, eles ficaram curados. Então a gente vê o Espírito Santo continuando a agir por meio de Paulo, mesmo naquela condição de prisioneiro, mesmo naquela situação, ele não para, né? São Paulo não para. E aí a gente vê que ele segue para Roma, então, depois daquela situação, né, daqueles 3 meses que ele fica na ilha de Malta, e os cristãos em Roma acolheram Paulo, né? Ele teve autorização para morar uma casa alugada, custeada pela comunidade ali de Roma, né, pelos cristãos da comunidade de Roma, e onde ele vivia com um soldado que o guardava. Vamos dizer que São Paulo ficou numa prisão domiciliar, né?
Ele não ficou numa cadeia, mas ele ficou dentro de uma casa, né, fechado com um soldado. Mas só que ele tinha liberdade de receber visitas, os cristãos iam lá, os membros da comunidade de Roma iam lá, né, e ele falava, os grupos judeus iam lá, ele pregava o evangelho aos judeus, a palavra diz que alguns convertiam, outros saíam em dúvida, né, mas São Paulo continuava a sua missão ali de dentro da casa, né, e, e aí em Atos 28, aí, né, os dois versículos 30 e 31, diz que Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia todos os que vinham procurá-lo, pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem proibição. Quero chamar a atenção para esse finalzinho aqui, essas últimas palavras aí, né? Com toda a liberdade e sem proibição. São Paulo, ele tinha mesmo preso, ele tinha a liberdade de anunciar o evangelho, né? Algumas traduções, outras traduções, essa aqui é a tradução da Bíblia Ave Maria, que diz liberdade sem proibição. A tradução da Bíblia Teb diz que ele ensinava com toda firmeza e sem péias. O que é péias? Sem cadeias, né? Sem prisões, sem algemas, sem impedimentos, né? E é isso que a Bíblia CNBB Ave Maria fala com toda a liberdade e sem impedimentos, né? Que São Paulo ele estava ali, mas ele tinha liberdade de evangelizar. Então, ele fica ali por 2 anos. São Paulo fica por 2 anos naquela casa, né, preso em cativeiro, vamos dizer assim, né, porque ele é vigiado por um soldado, mesmo tendo a liberdade de evangelizar. E aí, o processo dele terminou sem uma sentença, ele não foi condenado, ele não foi julgado, ele ficou ali e ele foi colocado em liberdade. E naquela época que ele foi colocado em liberdade, era a época do imperador Nero, né, imperador Nero de Roma, terrível, né, que foi imperador entre os anos, a história mostra, desde os anos 54 ao ano 68, né? E São Paulo ali está por volta dos anos 60, né? Ali em Roma, né? Ele fica então até ali por volta dos anos 62, né? Quando ele é libertado ali, né? Na época do imperador Roma. Então, é assim que ele é liberto, né? Ele foi colocado em liberdade e, assim, olhando para a história pela Sagrada Tradição, diz que São Paulo não teria ficado muito tempo em Roma. Alguns entendem que é até possível que ele tenha viajado, né, para evangelizar na Espanha. Se a gente olhar lá um versículo, lá no capítulo 15 da carta dele aos Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, entre os versículos 24 e 28, narra que ele tinha o desejo de, depois de Roma, né, ir à Espanha evangelizar. Então acredita-se que ele foi à Espanha evangelizar depois que ele foi liberto em Roma, né? E alguns estudiosos dizem, né, fazendo uma leitura de suas cartas, né, que depois de deixar a Espanha, ele percorreu as igrejas do Oriente, né, quando ele nomeia Tito, né, bispo de Creta, né, da ilha de Creta, que pertence à Grécia, né, lá na carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, é possível ver isso. Ele passa por Éfeso, né, onde ele nomeia Timóteo, né, o jovem bispo Timóteo, né, bispo de Éfeso, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, narra isso também. E aí diz que é possível interpretar também na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 10, que Lucas e Tito estavam com ele quando ele retorna da Espanha, né? Estavam na companhia dele. E aí Tito se separa e vai para Dalmácia, né, para cuidar de uma comunidade ali. Ele se separa deles e São Lucas teria retornado com São Paulo para Roma. Ele teria sido acompanhado na volta a Roma por volta do ano 67. Naquele tempo, o imperador Nero já perseguia e matava os cristãos, né? É interessante puxar aqui um fato da história, né? Que houve um grande incêndio na cidade de Roma, né? Roma incendiada, né? A história diz que Nero, né? Que parecia ser meio maluco, né? E por esse fato é quase uma constatação que ele é realmente maluco, né? Ele mandou incendiar uma vila somente para contemplar um incêndio e escrever um poema. Pensem que loucura, gente.
E aí esse incêndio que ele manda fazer ali perde o controle e ali aquele incêndio ele se espalha pela cidade de Roma, né? Causa um terrível dano, foi terrível, incendiou a cidade de Roma. E aí ele vai e culpa os cristãos, fala que foi culpa dos cristãos, que é eles que fizeram aquele incêndio ir por toda Roma, e ele começa uma perseguição implacável com os cristãos em Roma. Nero, ele persegue de forma implacável os cristãos. E São Paulo vai justo naquele tempo voltar para Roma, né? Ele vai justo naquele tempo voltar ali para aquela situação onde Nero perseguia, né, os cristãos. Aí então a gente vai ver que o final de Atos dos Apóstolos não fala tudo isso. Então nós estamos aqui nos apoiando na Sagrada Tradição, em alguns fatos históricos, em algumas leituras das cartas que ele escreveu para contar essa parte da história depois que ele foi liberto em Roma, né? Depois que seu processo acabou. Então é importante ressaltar isso, que nem a Bíblia, né, ou outra história conta tão explicitamente como São Paulo morreu. Então nós estamos trazendo algumas coisas da tradição cristã aqui para entender isso, né? A tradição diz que Paulo foi decapitado em Roma durante esse reinado do imperador Nero, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que os historiadores dão versões diferentes, né? Mas assim, o mais aceito é que Pedro e Paulo eles foram martirizados, né, mortos em Roma. Alguns dizem até no mesmo dia, em lugares diferentes, outros em datas próximas, mas no mesmo ano ali, mais ou menos. É por isso que no dia 29 de junho, né, se celebra a festa de São Paulo e São Pedro, né, São Pedro e São Paulo, né, a igreja celebra essa festa, porque os dois teriam sido martirizados juntos, né, por isso que a Sagrada Tradição conta dessa forma. E aí, voltando um pouco, né, quando São Paulo ele volta para Roma, ele teria trabalhado para reconstruir a comunidade, né, que perseguida ali por Nero, ele teria encontrado uma pousada, né, perto do rio Tibre, onde depois ele foi preso, né, acusado de chefiar para os romanos a seita dos cristãos, né? Então ele é acusado de chefiar os cristãos, ele é preso. Então a história diz que ele é julgado uma vez, mas não foi condenado, olhando para as cartas, né? Mas não foi condenado. E aí na prisão ele teria escrito a carta a Timóteo. E aí depois, quando ele diz aí, né, em 2 Timóteo 4, 7 a 8, essa passagem que a gente não poderia falar do final de São Paulo, né, da sua morte e tudo, sem essa passagem, que eu acho que coroa essa história de um grande apóstolo, né? Ele diz: combati o bom combate, concluí a minha carreira, guardei a fé, de resto me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E aí ele escreve isso na carta a Timóteo, né? E aí a história diz que ele é julgado novamente e ele é condenado, né, nesse julgamento. E entende-se crê, né, que São Paulo ele foi decapitado ali, né, no mesmo dia da sentença. Ele foi decapitado e São Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, né? Então o martírio desses dois grandes apóstolos, né, colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, que nós celebramos como colunas da igreja, é assim que ele termina, né? Que é assim que conclui a sua obra, né, nesse mundo e parte para a glória, né? Combatendo o bom combate. E aí nós chegamos ao final do nosso livro dos Atos dos Apóstolos, né? Sempre trazendo alguns aprendizados, né, que nós podemos ter. Primeiro, né, a gente vê a persistência de São Paulo para fazer o anúncio, né? Gente, Paulo foi o tempo todo Paulo foi perseguido, né? Paulo foi perseguido o tempo inteiro, mas foi guiado pelo Espírito Santo. Mesmo diante das mais duras perseguições, né?
Paulo ali ele esperava ser compreendido pelos judeus, né? Ele tinha essa esperança, mas ele acabou encontrando ouvido nos pagãos, né? Paulo ele não foi barrado não dava errado com um, ele partia para o outro e ele era persistente, né? E quantas vezes talvez nós ficamos paralisados, né? E desistimos quando nós somos reprovados, quando nós não somos bem recebidos, quando nós não somos compreendidos, né? Nós podemos ver então quantas vezes nós desistimos, nós ficamos para trás do caminho quando nós não somos aceitos, quando nós somos reprovados na caminhada, quando nós não somos compreendidos por quem nós esperávamos mesmo nos compreender, né? Então a gente vê que São Paulo é insistente, ele não desiste diante disso, né? Ele não fica paralisado, né? Ele mostra que a verdadeira meta é o reino de Jesus Cristo. Ele tinha uma meta muito clara no que ele fazia, uma meta que não era um benefício pessoal, não era uma satisfação pessoal, mas era uma meta de evangelizar, de levar o reino de Deus ali, de anunciar o evangelho, né? Então ele mostra isso, que mesmo perseguido, né, mesmo perseguido por aqueles religiosos, aquelas pessoas cegas pela própria vaidade, pelo próprio orgulho, né, dominados por regras, estruturas que eles criaram, né, não convencidos pelo Espírito Santo, ele mostra que ele precisava ali levar uma mensagem para eles de forma insistente, né? Ele mostra que nós precisamos todos os dias deixar nossa fé ser ressignificada para nós não endurecermos o coração como aqueles homens. Nós precisamos pegar esse exemplo. Aqueles homens endureceram o coração e não quiseram ouvir a mensagem. Nós não podemos cair nesse caminho, né? Deixar que o nosso coração seja endurecido e nós não escutemos a mensagem. E é importante a gente olhar que o modelo daqueles homens que eram religiosos daquele tempo, sabiam muito da lei de Deus, né, mas não se abriram à palavra, nós não podemos ficar desse jeito também. Às vezes as pessoas que caminham por muito tempo, né, na comunidade, na vida de fé, né, podem se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade no serviço, né, no reino, e corre o risco de se acostumar, gente. Corre o risco de se acostumar com o que faz, né, e achar que já tem o domínio de si, que já sabe tudo sobre a fé, que já tem todas as habilidades necessárias, que não precisa mais escutar nada novo, né? E quando a gente se deixa levar por esse caminho, a gente endurece o coração e a gente se engana pensando que não é dependente, que não precisa mais da graça de Deus. E aí a gente começa a fazer por nós mesmos. E aí a gente não consegue ser insistente e persistente como São Paulo. Quando nós estamos fazendo por nós mesmos, aí a gente não tem motivo para ser persistente, porque o motivo acaba em nós. Mas quando nós fazemos pelo reino, pela meta, pelo chamado que nos foi dado, o chamado não acaba em nós, ele só acaba em Deus, que é Deus quem dá o chamado e é Ele que nós vamos levar os frutos desse chamado, nós vamos reportar esse chamado, né? Então, para não cair nesse buraco, nós precisamos todos os dias deixar que a nossa fé seja ressignificada. E eu espero que esse estudo, né, tenha sido uma grande oportunidade para que nós possamos ressignificar a nossa fé, né? O testemunho dos apóstolos mostra isso, né? O verdadeiro caminho, servir ao reino até o fim, né? Mesmo que o fim seja perseguição, martírio, recusa, né? Nós estamos numa sociedade cada vez menos tolerante com a recusa, né? Em não ser aceito, né? Recusando as opiniões diferentes, com verdades próprias sobre a vida dos outros, né? Cada um quer ter uma verdade sobre a vida do outro e acha que os outros precisam levar a verdade dele, né? E muitas vezes as verdades são nossas, são os nossos entendimentos, as nossas visões de mundo, e nós queremos que as pessoas nos sigam como mestres, né? Como donos da verdade. E nós não deixamos que Jesus seja o mestre, que ele vá à frente. E aí os apóstolos mostram que o caminho é esse, deixar que Jesus vá à frente, né? Deixar que Jesus vá à frente, que o evangelho seja nossa verdadeira experiência, nossa verdadeira âncora das nossas vidas, onde nós apoiemos nossas opiniões, onde nós apoiemos as nossas formas de viver, né? Então a persistência, a ousadia de Paulo, né?
para evangelizar, para sonhar alto, para não se contentar com o que tem. Isso tudo são aprendizados muito importantes para nós. E eu espero que você tenha guardado esse aprendizado e que isso tenha sido uma grande experiência para você, esse estudo. Posso testemunhar que para mim foi uma grande experiência, né, ter essa oportunidade de passar esse mês inteiro estudando, né, estudando mais, buscando todas essas informações, relendo todo o livro dos Atos dos Apóstolos, fazendo a minha experiência com a palavra de Deus. Eu espero que você também tenha tido essa oportunidade de fazer essa experiência, de assistir esses 4 episódios e rezar com a palavra também, deixar com que ela fale para você. Eu sei que nós estamos tirando um tempo, não tem o desafio de todo o tempo, né? O desafio do tempo que nós temos, mas eu espero que você rompa o desafio desse tempo. Eu também fiz grandes renúncias para conseguir fazer esses 4 encontros, para estarmos juntos aqui fazendo esse estudo ao longo dessas 4 semanas. Mas eu espero que você tenha essa persistência nesse estudo, mas sobretudo tenha persistência para evangelizar, persistência para caminhar, para seguir na sua fé também. Então, peço ao Espírito Santo que os frutos desse serviço, e quero agradecer a você que foi fiel, você que acompanhou, que está fazendo esse estudo. Peço que recomende, mande os links para outras pessoas, para que elas possam fazer o estudo também, né? Para que elas também tenham essa experiência com a palavra de Deus. Então, Deus te abençoe e vamos terminar consagrando todo esse serviço que foi prestado aqui ao Reino de Deus com esse estudo à Virgem Maria. Que ela possa interceder por cada um de nós, pelas nossas experiências de fé, e para que esse serviço dê verdadeiros frutos para o reino de Deus. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, que Deus te abençoe.